Olá, alunos! Tudo bom? Na nossa videoaula de hoje, abordaremos sobre árvores filogenéticas. Todavia, antes de adentrarmos nessa temática, vamos discorrer um pouco sobre alguns conceitos de evolução. Como vimos na aula passada, evolução é um processo natural com que os seres vivos vão se adaptando ao meio e, ao longo das gerações, vão sofrendo modificações morfológicas e genéticas. Como decorrência dessas transformações, são geradas novas espécies. E, como as espécies não surgem do acaso, elas são modificações de gerações anteriores. Na imagem ao lado, por exemplo, podemos observar a biodiversidade dos animais e suas relações de parentesco. Tais informações são representadas através de uma árvore filogenética, onde, na ponta de cada galho, temos uma espécie diferente. No tronco da árvore estão os ancestrais daquelas espécies. São organismos que não existem mais nos dias de hoje no nosso planeta, mas que sofreram modificações ao longo do tempo e culminaram nas espécies viventes de hoje. Na imagem do canto, vemos a árvore filogenética dos primatas. Por ela, podemos desmistificar um velho mito popular. Não somos uma forma evoluída dos demais macacos. Na verdade, temos um ancestral em comum com os demais primatas. A evolução, nesse caso, não é linear. Ela se materializa através de ramificações. A filogenia é o ramo da ciência que estuda as relações evolutivas entre os seres vivos. As ideias evolutivas e de ancestralidades comum do naturalista Charles Darwin foram fundamentais para o início da filogenia. Mais tarde, Willy Rennie aprimorou os conhecimentos vigentes à época, sendo considerado o fundador da sistemática filogenética. A taxonomia atua nomeando e organizando os seres vivos com base em suas características compartilhadas. Ela ajuda os cientistas a comunicar informações sobre os organismos de forma sistemática. A comunidade científica, então, utiliza o sistema de nomenclatura binomial para nomear as espécies de forma universal. E o responsável pela popularização desse sistema foi um botânico, zoólogo e médico sueco, Carl von Linné, conhecido como Linneu, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna. Cada espécie é identificada por dois nomes em latim, escritos em itálico ou sublinhados, onde o primeiro nome é o gênero, com a inicial maiúscula, e o segundo nome é o epíteto específico, que fornece uma identificação mais específica dentro do gênero, que será escrito com letras minúsculas. Em Homo sapiens, Homo seria o gênero, sapiens é o epíteto específico. Bom, e agora vocês podem estar pensando, mas qual será o papel dessa classificação biológica proposta por Linneu na organização da diversidade da vida? Bom, nós seres humanos temos a necessidade constante de classificar objetos. Organizamos em casa nossas compras, separando produtos de limpeza de produtos alimentícios, por exemplo. Organizamos nosso guarda-roupa, separando peças íntimas de outros tipos de roupa. Essas ações são essenciais para manter a organização e facilitar que encontremos algum item importante. Na ciência, não é diferente. Essa metodologia não apenas organiza a biodiversidade, mas também serve como base para descobertas científicas futuras e a preservação das espécies, facilitando a comunicação entre os cientistas, ajudando na identificação de organismos e proporcionando informações sobre a evolução e relação entre esses seres vivos. Ela permite a criação de uma estrutura hierárquica que agrupa organismos com base em suas semelhanças e diferenças, facilitando assim a identificação, o estudo e a compreensão das relações entre as diversas espécies, permitindo avanços significativos nas ciências biológicas e na conservação das mesmas. O grupo mais inclusivo, ou seja, de maior abrangência, são os reinos, já o menos inclusivo é denominado de espécie. Temos então no topo da pirâmide o reino, incluindo uma maior quantidade de indivíduos e com características mais diversas, seguindo do filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, onde temos a menor quantidade de indivíduos, porém, eles compartilham a maior quantidade de características entre si. Agora que vocês já viram como os seres vivos são classificados, voltamos para a discussão sobre a evolução ou processo evolutivo. Acontece que ele é um processo composto por repetições intercaladas de dois outros subprocessos. A anagênese, onde uma espécie muda gradualmente ao longo do tempo sem se dividir em novas espécies, sendo representada por uma única linha evolutiva. É importante notar que, apesar da modificação da forma ao longo do tempo, sempre existiu uma só espécie. Os cães modernos são resultados dessas mudanças graduais e contínuas, mas todos ainda pertencem à mesma espécie.
canis lupus familiares. Eles descenderam de uma população de lobos selvagens que foi domesticada há cerca de 20 a 40 mil anos atrás. Durante essa domesticação, esses cães ancestrais começaram a se adaptar a diferentes ambientes e funções, conforme a seleção feita pelos humanos, resultando assim em uma ampla variedade de raças com diferentes traços físicos e comportamentais. O segundo processo é a cladogênese, que pode ser exemplificada através de um grupo de organismos que, por algum motivo, se dividem em populações diferentes. Com o tempo, essas populações evoluem de maneira diferente e se tornam espécies distintas. Isso resulta em um ponto de ramificação na árvore filogenética, onde o ancestral comum dá origem a várias novas espécies. Há cerca de 230 milhões de anos, por exemplo, existia um grupo de dinossauros terópodes. Eles são ancestrais comuns tanto das aves modernas quanto de outras linhagens de dinossauros que eventualmente se extinguiram. A partir desse grupo de dinossauros, que deram origem às aves, as linhagens de aves continuaram a evoluir e diversificar ao longo do tempo, resultando na grande variedade de espécies que vemos hoje. Então, sempre que temos um evento de cladogênese, ocorre uma especiação, que é caracterizada como um processo pelo qual novas espécies surgem a partir de uma população ancestral. Isso ocorre quando grupos dentro de uma espécie se separam e evoluem de forma independente, acumulando diferenças genéticas e características distintas até que se tornem espécies diferentes. Por exemplo, vamos supor que uma população de pássaros seja dividida em duas por uma montanha, que estará atuando como uma barreira geográfica. Se o clima em cada lado da montanha for diferente, as duas populações podem evoluir de maneira diferente, e com o tempo, as diferenças genéticas entre as duas populações podem se acumular, levando então à formação de duas espécies distintas. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a árvore filogenética. Ela atua como uma representação gráfica das relações evolutivas e de parentesco entre as espécies de seres vivos e seus ancestrais comuns. Ela nos ajuda a visualizar a história evolutiva e a diversidade dos organismos. E para sua construção são utilizados vários tipos de critérios ou caracteres, como o anatômico, que está relacionado à estrutura interna dos organismos, incluindo órgãos, sistemas, tecidos, o morfológico, ligado a características físicas e estruturais, ou molecular, onde sequências de DNA, RNA ou proteínas podem ser comparadas entre diferentes organismos, por exemplo. Após a sua construção, uma árvore filogenética deve apresentar algumas características importantes que vamos ver agora. No número 1, nós temos os ramos, que são as linhas que irão ser conduzidas até um ou mais grupos terminais ou espécies identificados pelo número 3. Lembrando que todas essas espécies são atuais e o que tiver embaixo delas são espécies que já foram extintas. No número 2, temos os nós. Eles indicam quando uma espécie ancestral origina novas espécies ou novos grupos. O nó na base da árvore também pode ser chamado de raiz. No número 4, está sendo representadas características que são compartilhadas nas linhagens evolutivas posteriores. No exemplo, temos características comuns entre a espécie C e a espécie D. E, por fim, o número 5 está mostrando uma nova característica exclusiva da espécie C. Agora, vamos juntar todo o nosso conhecimento de árvore filogenética e vamos criar a nossa própria árvore. Primeiro passo aqui, nós vamos decidir os seres que vão participar da nossa árvore. No nosso exemplo, nós escolhemos as algas verdes, as briófitas, as pteridófitas, os gimnospermas e as angiospermas. Vão ser os seres fotossintetizantes. Depois que nós escolhemos os seres, vamos escolher as características que nós vamos analisar. Analisaremos a parede celular, o embrião retido no gametófito feminino, os vasos condutores de seiva, as sementes, flores e frutos. E vai ser por meio desses seres e dessas características que nós montaremos nossa árvore filogenética. Agora, com os seres e as características definidos, nós vamos montar uma tabela de características. Essa tabela de características, ela vai apresentar uma maneira sistemática para a gente poder comparar esses diferentes organismos fotossintetizantes. A gente vai conseguir destacar suas diferenças e semelhanças através de dados binários. O que são dados binários? São aqueles dados que só possuem duas respostas possíveis. No nosso caso, sim, para aqueles que apresentam aquela característica, e não para aqueles que não apresentam aquela característica. E essas informações elas vão ser essenciais para a gente conseguir entender as relações evolutivas e calcular as distâncias entre as espécies. Então, aqui nós temos a nossa tabela de características com todas essas informações. Após a montagem dessa primeira tabela, iremos para o cálculo das distâncias.
O cálculo das distâncias entre esses seres é feito comparando duas a duas suas características. Cada diferença nas características observáveis representa uma unidade de distância, ajudando a gente a quantificar a semelhança ou as diferenças entre essas espécies. Aqui, nós colocamos o exemplo das algas verdes e das briófitas. Elas possuem parede celular igual, então a distância é considerada zero. Embrião retido no gametófito feminino é diferente, pois as briófitas contêm e as algas verdes não, então a distância nesse caso é 1. Vasos condutores de seiva é igual, pois elas não contêm. Sementes também é igual, elas não possuem. Flores e frutos também é igual, totalizando uma distância de apenas 1. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui as pteridófitas e as angiospermas. Temos parede celular igual, embrião retido igual, vasos condutores igual, e nas sementes possuímos a diferença e nas flores e frutos também a diferença, totalizando uma distância de 2. Já apresentando para a gente que na nossa árvore filogenética elas vão estar a uma distância maior uma da outra. Valendo salientar que essa distância não é uma distância física no nosso sentido tradicional, como metros e quilômetros. Em vez disso, ela é uma medida de diferença entre organismos com base nessas características evolutivas ou genéticas. Então, essa distância entre eles, ela representa a quantidade de diferenças acumuladas ao longo do tempo, em termos de características genéticas, morfológicas ou moleculares desses seres. Após comparar todos esses seres, nós conseguimos a criação de uma tabela de distâncias. Nessa tabela, a gente vai ter o número total de características diferentes entre cada par nesses grupos. E esse método vai fornecer para a gente uma representação visual e clara dessas relações evolutivas, facilitando a interpretação das proximidades e das distâncias entre esses seres. E essas distâncias, elas vão nos ajudar a montar a nossa árvore filogenética. Porque com essa tabela nós conseguimos visualizar, por exemplo, que as algas verdes e as briófitas têm uma distância de 1, indicando uma proximidade evolutiva. Em contraste, as algas verdes e as gimnospermas apresentam uma distância de 3, sugerindo uma relação mais distante entre elas. E essas distâncias elas não vão revelar apenas as similaridades, mas também as adaptações específicas de cada grupo. Por exemplo, as briófitas e pteridófitas são mais semelhantes entre si, levando a questões sobre suas adaptações ao ambiente e ao desenvolvimento evolutivo das plantas com vasos condutores. E agora, com todas essas tabelas e esse cálculo de distância, já conseguimos construir a nossa árvore filogenética, começando identificando os seres mais semelhantes e agrupando aqueles com a menor distância de características, conectando esses grupos em galhos e sempre adicionando os outros seres conforme as distâncias, até que todos eles estejam representados nessa árvore, como é o nosso exemplo aqui, onde nós temos as algas verdes no início dessa nossa árvore, com apenas a característica da parede celular, e assim vamos evoluindo até chegar nas angiospermas, que possuem todas essas características. E para a nossa próxima aula, pedimos que vocês baixem o aplicativo Pokémon GO no celular de vocês e criem uma conta nele. Fiquem agora com um videozinho resumindo tudo o que vimos nessa aula de hoje e até quinta-feira! A árvore filogenética é como um mapa da vida, mostrando como diferentes espécies estão interligadas. Imagine um leão e uma sardinha. À primeira vista parecem mundos à parte, mas ambos compartilham ancestrais comuns. Essa conexão nos ensina sobre a evolução e a diversidade da vida. E a matemática? Ela entra em cena na análise dessas relações. Usamos cálculos para determinar a distância genética entre espécies, ajudando a entender como elas evoluíram ao longo do tempo. Por exemplo, a semelhança genética entre um chimpanzé e um humano é de cerca de 98%. Isso nos mostra que mesmo em um planeta tão vasto, estamos todos conectados. A árvore filogenética não é apenas um gráfico, é um lembrete de que a vida é uma grande teia, e cada um de nós tem um papel nesse incrível ecossistema.